A paz do Senhor Jesus, tudo bem? Hoje nós vamos estudar a lição 4, os nomes de Deus. E por falar o nome, você já teve curiosidade de saber a origem do seu nome? Quem foi que deu? Por que deu o seu nome? Meu nome, por exemplo, significa renascer, né? E o R de Renata é a mesma letra que inicia o nome do meu pai. Por isso que foi dado esse nome para mim, Renata. Ter nome é algo muito importante, né? Haja vista que é a forma pela qual somos identificados, né? O lugar que nós vamos é o nosso nome que nos identifica ali. O nome é tão significativo que as pessoas costumam reagir mal quando alguém pronuncia errado, escreve errado, né? Isso às vezes incomoda as pessoas. Sabemos aí que tem alguns nomes difíceis, né? Mas todo mundo quer ser chamado da forma correta, da forma que gosta. Nos tempos bíblicos, os nomes eram ainda mais importantes. Naquela época, eles normalmente caracterizavam a própria personalidade da pessoa ou a situação que estava ocorrendo ali naquele momento. Então, nós temos aqui em Gênesis 25, do 24 a 26, quando os filhos de Isaac e Rebeca estão nascendo, que eram os gêmeos, né? E cumprindo-se os seus dias para dar à luz, eis gêmeos no seu ventre, e saiu o primeiro ruivo, e de todo como um vestido de pelo. Por isso chamaram o seu nome Esaú. E depois saiu seu irmão, agarrado a sua mão ao calcanhar de Esaú. Por isso se chamou seu nome Jacó. Então Esaú, quando nasceu, que eles olharam, Esaú, ele tinha bastante pelo. E aí depois nasceu na sequência o seu irmão gêmeo, Jacó, com a mão ali, agarrada ali ao calcanhar de Esaú. E por isso se chamou Jacó. Então ali é o contexto. E tem vários outros exemplos na Bíblia que a gente vê que é de acordo com o nascimento da criança ou com o momento que está acontecendo ali. Hoje os nomes são normalmente mais uma questão de gosto, de homenagem, né, a um familiar, a um artista, ou até nomes bíblicos, ou nomes que estão na moda. A gente vê que por cada década aí tem alguns nomes mais utilizados, né, que o pessoal gosta de colocar. Mas naquela época, na época ali da Bíblia, do Antigo Testamento principalmente, era de acordo ali com o que estava acontecendo na situação, ou do familiar, uma característica da criança, alguma coisa assim. Alguns até ganham apelidos pelos familiares e amigos. E eu coloquei aqui, né? Cuidado com os apelidos. É lógico, às vezes os pais colocam um nome comprido, uns nomes difíceis, e aí a família mesmo acaba colocando apelido, utiliza só metade do nome, e assim vai. O que a gente tem que tomar cuidado é se a pessoa que está sendo chamada, a pessoa que é o dono daquele nome, se ele está feliz com o apelido que você deu, né? O que a família deu, ou os amigos, né? Porque tem alguns apelidos que às vezes é pejorativo, chateia a pessoa, então é melhor não chamar, né? Se o nome é difícil, põe um apelido que ela goste, ou se não, chame ela pelo nome que ela queira ser chamada. Seja qual for o nome, é por meio dele que nós somos reconhecidos. Por mais difícil, por mais complicado às vezes que é o nome, é aquele que está no RG, é aquele que quando você está lá na sala de espera do médico é chamado, né? Então, esse é o seu nome. O nome de Deus não pode ser usado em vão. Lá em Êxodo 27 diz assim, ó: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. O que seria tomar esse nome em vão? Usar o nome de Deus para fazer algo que Deus não falou, e ao contrário, a sua palavra. Ele não gosta disso, né? Deus não se agrada, isso é mentira. Usar o nome de Deus de forma desrespeitosa, em piadinhas, em coisinhas aí que Deus não se agrada, lá embaixo, não podemos fazer piadas com o nome de Deus. Então, Deus não se agrada, isso é usar o nome do Senhor em vão, ficar chamando o nome do Senhor desnecessariamente, né? Deus não se agrada disso. E como que Deus é conhecido? Nosso Deus, ele é conhecido não apenas por um nome, mas por vários que revelam características importantes como seu caráter, santidade e soberania. O próprio Deus, olha como lá no Antigo Testamento, olha como o próprio Deus se revelou a Moisés. Lá em Êxodo 3, do 13 ao 14. Então disse Moisés a Deus: eis que quando eu for aos filhos de Israel e lhe disser: o Deus de vossos pais me enviou a vós, e eles me disseram: qual é o seu nome? Que lhes direi? E disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. Disse mais: assim dirás aos filhos de Israel: eu sou, me enviou a vós. Então, eu sou o que sou. Aí falou assim, olha, o eu sou enviou a vós. É dessa forma que o Senhor quis ser reconhecido.
E por quê? Né? Porque quando a gente fala desse o eu sou, ele significa o quê? Que Deus existe. Ele não tem um começo, meio e fim. Não, o nosso Deus, ele é eterno. Né? O nosso Deus, ele não muda. O nosso Deus, ele é poderoso. Ele sempre é. O Deus, nosso Deus não tem variação, ele não vai mudar. Então, eu sou o que sou. Né? E dá aquela questão assim de todo poder, né, que o nosso Deus tem. Eu sou o que sou. Né? Ele que faz, ele que desfaz, ele que conhece o passado, o presente, o futuro. Então é um nome de peso realmente, né, do nosso Deus. O nome pessoal de Deus é representado por este tetragrama, Yahvé. Os judeus na antiguidade consideraram esse nome tão sagrado que o deixaram de pronunciar. Hoje não sabemos exatamente qual é a pronúncia correta desse nome, mas provavelmente sua vocalização seja Yahvé, no português como Jafé ou Jeová, e na tradução que encontramos como Senhor. Né? O nome Yahvé, Javé ou Jeová às vezes vem acompanhado com alguma característica ou qualidade de Deus. Como, por exemplo, aqui, ó, Jeová Jireh, Deus proverá. Lá em Gênesis 22:14 nos diz: E chamou Abraão o nome daquele lugar Senhor proverá, donde se diz até o dia de hoje, no monte do Senhor se proverá. Jeová Rafá, Deus que sara. E disse: Se ouvires atento a voz do Senhor teu Deus, e fizeres o que é reto diante de seus olhos, e inclinares os teus ouvidos aos seus mandamentos, e guardares todos os seus estatutos, nenhuma das enfermidades porém sobre ti, que pus sobre o Egito, porque eu sou o Senhor que te sara. Lá em Êxodo 15:26. Jeová Nissi, o Senhor é a minha bandeira. E Moisés edificou um altar e chamou o seu nome, o Senhor é a minha bandeira, lá em Êxodo 17:15. Jeová Shalom, a palavra Shalom é muito conhecida, né? Que é paz, então o Senhor é paz. Então Gideão edificou ali um altar ao Senhor e lhe chamou o Senhor é paz, e ainda até o dia de hoje está em Ofra dos Abiesritas, lá em Juízes 6:24. Também é conhecido como Adonai, que é um nome de origem hebraica. A interpretação mais aceita para essa expressão é meu Senhor ou meu Senhor Deus, isso é a tradução aí para o português. O termo Adonai surgiu como uma forma de substituir o real nome de Deus, o tetragrama Yahvé, para evitar o uso do nome de Deus de maneira inapropriada. El e Elohim, também muito conhecido. Esse é o nome mais comum que se encontra no Antigo Testamento. Esses dois nomes são traduzidos por Deus nas Bíblias de língua portuguesa. El está no singular e Elohim está no plural, referindo-se à Trindade. Já o nome El forma vários outros nomes de Deus, como, por exemplo, aqui, ó, o El Shaddai, Deus Todo-Poderoso, Deus Elion, que significa Deus Altíssimo, El Olam, que significa Deus Eterno, El Roi, significa Deus que vê, El Elohe Israel, significa Deus é o Deus de Israel. E tem um monte de outros aí, nome que significa o quê, né? O que ele demonstra aí? O que o Senhor é, a característica dele, a soberania dele, o poder. Que o nosso Deus ele é todo poderoso, ele é altíssimo, ele é eterno, ele tudo ele vê. Então é isso. Né? Então quando a gente vê esse El aí que está falando de Deus, alguma coisa, que significa alguma característica. Deus tem outros nomes revelados que caracterizam a sua ação e o seu poder agora no quê? No Novo Testamento, como por exemplo, Pai. O nome usado frequentemente por Cristo para nos ensinar a intimidade com o nosso Criador. No Antigo Testamento, nenhum profeta orou a Deus dizendo Pai Nosso. Só Jesus que orou dessa forma e falou para a gente estar orando também, chamar o nosso Deus de Pai, porque Ele realmente é um Pai. Eli significa Deus meu. No momento em que Jesus estava agonizando na cruz, ele chama a Deus, o chamando de Eli. Há momentos na vida que clamamos a Deus da mesma forma, meu Deus, que a gente está clamando, a gente está sofrendo e está chamando ali, meu Deus. Theos significa Deus, nome atribuído pelos tradutores da Septuaginta, que adotaram essa palavra para representar o vocábulo hebraico Elohim. Altíssimo. No Sermão do Monte, o Senhor Jesus menciona a palavra Altíssimo ao se referir ao comportamento dos filhos de Deus, e serão filhos do Deus Altíssimo. Abba
Essa palavra era muito usada pelos cristãos da igreja primitiva, caracterizava o relacionamento próximo entre Jesus e o Pai, e o mesmo tipo de relacionamento que ele queria que os seus discípulos tivessem com o Pai. E aí nós chegamos aqui ao final da nossa aula. A gente viu vários nomes aí de Deus, né? Que é o tema da nossa lição de hoje, da lição 4, os nomes de Deus. Nós vimos vários nomes, né? O que é mais importante? É saber que Deus existe e que se nós clamarmos por Ele, seja da forma que for, sendo com respeito, com amor, com carinho, Ele vai nos ouvir, né? Os nomes de Deus, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, destacam a forma pela qual Deus usou para revelar-se à humanidade. O importante é que o nosso Deus é o único e Ele é tudo o que precisamos. Devemos adorá-lo e respeitá-lo. Amém? Que Deus os abençoe e uma ótima semana.